Pessoal, hoje a gente está aqui no Hytale outra vez para continuar falando sobre os servidores do jogo. Dessa vez a gente queria compartilhar com vocês alguns dos comandos de servidor mais importantes e como ativar eles, igual a gente fez com esse vídeo aqui dos comandos de servidor do Minecraft. Vamos lá então. Aqui no Hytale fica muito mais fácil ter acesso a esses comandos do que a gente está acostumado lá no Minecraft. Isso porque você tem acesso a uma lista de comandos com instruções de como usar eles na palma da sua mão. É só digitar aqui o /help e você vai ver essa lista de comandos aqui. E olha, você nem precisa digitar eles, é só você clicar no comando que você quer, clicar aqui em enviar para o chat e aí apertar o Enter. Você também pode preencher com informações adicionais ao comando que você precise. Por exemplo, se você for usar o comando de teletransporte, você pode adicionar as suas coordenadas aqui. Mas como você pode ver aqui, essa lista de comandos é bem básica. E existem dois motivos para isso. Primeiro é que o jogo está em Early Access, ou seja, pode ser que a gente ainda não tenha todos os comandos definidos. Pode ser que quando o jogo sair mesmo, a gente tenha acesso a mais coisas. E segundo, o motivo principal dessa lista pequena é que o meu usuário não tem o privilégio de operador, o famoso OP. Para isso, a gente precisa tornar esse meu usuário em OP, então eu vou usar o console do meu servidor para me ceder esse direito. Por quê? A gente está em um servidor dedicado, então eu preciso fazer isso pelo console dele. Se você tiver um servidor comum, é só você digitar o /op self e você vai ganhar a permissão de operador. Aqui nesse caso, como o jogo falou aqui, eu não tenho essa possibilidade por ser um servidor dedicado. Então eu vou vir aqui no meu painel de controle no Game Panel da Hostinger, vou abrir a minha instância aqui e vou acessar o console, onde eu vou digitar o seguinte: /op add, e eu vou digitar o nome do meu usuário, que é Hostinger mesmo. E agora você vai ver aqui no jogo que eu sou um operador. Caso você queira ter um servidor dedicado, dá uma olhada nesse nosso vídeo aqui que a gente ensinou você a como fazer essa configuração, como adquirir o seu servidor aqui na Hostinger, e você pode usar o cupom de desconto HYTBR10 para ganhar 10% de desconto na sua compra. Bom, agora se eu voltar lá naquela lista, você vai ver que ela ficou bem maior, pessoal, cheia de comandos extras aqui de operador. O jogo ainda está em inglês, pessoal, mas com certeza outros idiomas vão ser adicionados conforme o lançamento da versão final for chegando. Aí a gente vai ter essa lista aqui e as instruções em português. Sobre os comandos, pessoal, pode ser que você já conheça os principais comandos que a gente vai citar aqui lá do Minecraft, porque eles são sim muito parecidos. Só que alguns deles têm algumas diferenças, outros têm coisas extras que é interessante você saber para fazer eles funcionarem da melhor forma. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Primeiramente, para abrir a caixa de diálogo, onde você vai digitar o seu comando, você pode apertar o Enter, ou você também só pode apertar o botão da barra, que você já pode começar a digitar o seu comando. Por exemplo, ainda sobre o comando OP, você pode ceder o status de operador para outro usuário. Só você fazer a mesma coisa que a gente fez lá no console. OP add, e aí digitar o nome do usuário, ou também remove, e aí você vai remover o privilégio de OP de qualquer usuário. E o próximo comando importante é o Game Mode, para você definir se o servidor está no modo criativo ou aventura. Pois é, diferente lá do Minecraft, onde a gente chama de criativo e survival, aqui o survival é chamado de aventura. E para fazer essa alteração é só você digitar o comando Game Mode, e aí você pode escrever só a inicial do modo que você quer. Por exemplo, aqui eu estou no modo aventura, ou seja, A, e eu posso colocar a letra C para mudar para o modo criativo. E aí eu tenho acesso aqui ao inventário com todos os itens que eu posso utilizar, mas também, diferente lá do Minecraft, a gente tem essa aba aqui com ferramentas de edição de mundo. O que é muito interessante, pessoal. Por exemplo, aqui eu posso selecionar essa ferramenta aqui para fazer alterações no terreno. Olha que interessante. Fica muito mais fácil fazer edições em larga escala. E aí você pode usar comandos também, como por exemplo, o select chunk. E aí ele vai selecionar toda essa seção aqui, que é conhecida como chunk, também lá no Minecraft, desde lá de baixo até lá em cima. E aí eu posso utilizar comandos como, por exemplo, esse aqui, /clear. E olha só, ele vai simplesmente apagar absolutamente tudo que tem aqui nessa seleção. Então, toma muito cuidado quando você for usar esse tipo de comando. Mas também calma, que caso você tenha feito isso por acidente, é só você digitar o /undo e aí tudo vai voltar ao normal aqui como estava antes. E aí, pessoal, a gente também pode, por exemplo, selecionar uma série de blocos aqui e usar os comandos copy
para justamente copiar essa seleção aqui de blocos e aí depois paste. E aí ele vai copiar e colar esses blocos aqui. Isso pode ser feito em maior escala também, até com toda aquela chunk selecionada lá. E outro recurso interessante aqui do modo criativo é que se você apertar a tecla F3, você desabilita a colisão do jogo. Ou seja, eu posso simplesmente atravessar qualquer objeto aqui do jogo, o que me dá a possibilidade, por exemplo, ver o meu mapa dessa forma aqui. Eu posso acessar áreas que seriam mais trabalhosas de acessar e eu posso também descobrir segredos que estejam aqui escondidos e conhecer melhor o meu mapa, né? Eu posso aumentar a velocidade apertando aqui o F2 ou F1 e olha só, fica bem mais fácil de se locomover aqui, né? Da mesma forma, eu posso reduzir aqui no F1 caso eu precise, por exemplo, de mais precisão em algum trabalho do jogo que eu queira fazer. E o próximo comando, pessoal, é o time, que é parecido lá com o que a gente já conhece do Minecraft. Então eu posso digitar aqui time set day, por exemplo, para mudar o horário. E eu tenho aqui, se eu voltar lá na nossa lista de comandos, a gente tem variações desse comando aqui, por exemplo, madrugada, meio-dia. E um complemento interessante a esse comando é que se eu digitar aqui, ó, time pause, o jogo vai literalmente parar o tempo, ou seja, não vai anoitecer. Aqui no caso está de dia, então não vai anoitecer, eu não preciso ficar mudando caso eu queira permanecer no jogo de dia. E aí ele só vai resumir quando eu digitar o comando de novo. E ainda nessa categoria, a gente também tem os comandos de controle de clima, que é o Weather. E aqui ele é um pouco diferente lá do Minecraft. Então vamos supor aqui que eu queira fazer chover, eu vou digitar aqui Weather Set Rain. Não deu certo. Por quê? Eu preciso digitar a zona em que eu tô aqui, eu preciso especificar isso pro jogo e ele já me dá a dica aqui, o que é muito interessante. O jogo sempre te ajuda a encontrar o comando certo. Por exemplo, vamos digitar aqui de novo o Weather Set. E aí eu vou seguir isso que ele tá me falando aqui. Então eu tô aqui na zona 1, a zona de pântano, né? O bioma de pântano. Então eu vou digitar Zone 1, Swamp, Rain. Ok. E aí, começou a chover aqui nessa zona do mapa em que eu estou. Para fazer parar de chover, é a mesma coisa. Então, vamos supor que eu não tenho certeza qual é o comando adequado para fazer parar de chover. Então, eu vou digitar aqui sunny, que é ensolarado em inglês. Aí ele vai me dizer aqui, você quis dizer... E aí, ele me deu aqui exatamente o que eu tenho que digitar. Então, vamos lá. Weather, set... Zona 1, que é aqui onde eu tô. Sunny Fireflies. E aí parou de chover aqui onde eu tô. É um pouco diferente, pelo menos por enquanto, né? Como eu mencionei, talvez o jogo final não seja exatamente assim. A gente ainda não sabe. Certo, pessoal? Um outro comando muito útil é o famoso TP, que é basicamente igual lá do Minecraft. Eu posso digitar aqui /TP e aí selecionar, por exemplo, uma coordenada, um outro jogador, por exemplo. Inclusive tem um histórico de teletransporte aqui. Se eu digitar, por exemplo, o TP back, ele vai me teletransportar de volta para a última coordenada de teletransporte. Ou seja, pode funcionar basicamente como um checkpoint para você. E aí a gente tem comandos também interessantes, como por exemplo, se vamos supor que a gente ficou preso em alguma caverna aqui embaixo, alguma coisa que a gente não consegue sair. Por exemplo, aqui tá tudo escuro, não dá para ver nada. Eu posso digitar o comando unstuck, que eu vou ser teletransportado de volta para a superfície, em cima do local onde eu tava. Que é bastante interessante caso você fique preso em algum lugar e não consiga sair de onde você tá. E o próximo é o give, que também funciona mais ou menos de forma parecida como o Minecraft. A diferença é que, por exemplo, se eu não souber o item que eu tô procurando, eu posso digitar aqui alguma coisa como, por exemplo, give gold. Não sei qual item que eu tô falando aqui. Não tenho certeza do ID do item que eu quero. Ele vai me dar uma dica aqui, ó. Então, por exemplo, você quis dizer esses itens aqui? Então, vamos fazer um teste. /give rock, gold, brick, pillar, middle.
E aí ele me deu aqui esse bloco de ouro em forma de pilar. Então o jogo te ajuda com dicas sobre qual pode ser esse item que você quer, você não precisa ficar com uma lista de códigos ali do lado, né? Enfim, pessoal, são muitos comandos aqui nessa lista pra gente explorar. A gente tem comandos, por exemplo, se eu voltar aqui no modo aventura, e aí eu exaurir o fôlego do personagem, ou ele começar a tomar dano, alguma coisa assim, eu posso digitar o comando /heal, que ele vai encher de novo a energia e o fôlego do personagem. Ou outros comandos também, por exemplo, se você for o dono do servidor e querer enviar uma notificação para as pessoas, você pode usar o comando notify, e aí todos os jogadores vão receber uma notificação. E é isso, pessoal. O legal é que ele te ajuda bastante a entender como usar esses comandos. Uma boa ideia é você, por exemplo, abrir um servidor ou um mundo de teste para você ir testando todos esses comandos, entender o que é diferente do Minecraft, o que você ainda precisa aprender para conseguir operar esses comandos da melhor forma. E é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou a começar a entender os comandos do Hytale, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal da Hostinger Brasil para mais vídeos iguais a esse. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!